A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus nessa manhã possa resgatar a nossa vida, né? O Senhor tocou no meu coração hoje fortemente, na verdade no culto ontem, para eu poder gravar esse vídeo e contar meu testemunho, né? A gente precisa levar o evangelho, a gente precisa comunicar a salvação. A gente precisa pregar sobre a santidade, sobre a importância de estarmos debaixo da palavra do Senhor, de estarmos debaixo da obediência, debaixo da direção de Deus. Em Hebreus, capítulo 12, verso 14, do 14 ao 29, vai nos dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Tenham cuidado para que ninguém falhe em alcançar a graça de Deus. Tenham cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce, causa danos e prejudica muitos. Antes de começar a falar, eu quero orar com você, para que o Espírito Santo venha me direcionar em cada palavra que eu fale. Para que não venha sair nada de mim, mas que seja o Espírito Santo usando a minha boca para edificar vidas, para salvar almas, para resgatar vida, salvar casamento, seja lá o que for preciso, que Deus faça através da minha vida. Amém? Feche os teus olhos, curva sua cabeça em reverência à palavra do Senhor, em reverência a Deus, e deixa que Ele fale com você nessa manhã. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a minha vida, Senhor, diante da Tua palavra. Eu apresento a minha vida diante do Teu altar, diante, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que eu venha ser instrumento, Pai, para a Tua obra, para o Teu reino. Pai, que as minhas atitudes, que os meus atos, que os meus comportamentos, meu testemunho venha glorificar o Teu nome somente, Pai. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer. Deus, eu apresento a vida dessa pessoa que se deu a oportunidade de parar para assistir esse vídeo. Senhor, que através da vida dessa pessoa, o Senhor alcance outras almas, assim como o Senhor tem feito através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu chamado venha a ser, Pai, revelado para a vida dessa pessoa que se colocou à disposição do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, que ela venha compreender que ela está nessa terra para anunciar o Teu nome, não para viver debaixo da própria vontade. E que ela venha compreender que viver debaixo do centro da Tua vontade, Pai, é a melhor escolha que ela deve fazer. Deus, em nome de Jesus, eu apresento os meus familiares, eu apresento os meus entes, meus parentes de perto, de longe, os meus amigos, aqueles que me perseguem, aqueles que me odeiam, Pai. Inimigos não, porque eu entreguei a todos nas Tuas mãos. A Tua palavra me ensina a amar até aqueles que me odeiam. Pai, aqueles que no qual o meu coração algum dia teve ódio, teve ranço, teve algum sentimento rancoroso, contraditório à Tua palavra, que o Senhor venha limpar e que o Senhor venha abençoar a vida dessas pessoas, que eu venha aprender a amá-los cada vez mais, assim como o Senhor tem me amado, assim como o Senhor tem demonstrado na Tua palavra o Teu carinho, o Teu cuidado. Eu declaro para a vida dessas pessoas, Senhor, que estão diante da Tua presença, uma paz que excede todo entendimento. Eu declaro para a vida dessas pessoas restauração de almas, restauração de vidas, restauração, Senhor, na saúde financeira, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual, Papai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha direcionar cada passo dessa mãe que clama pelo filho, desse filho que clama por essa mãe. Pai, em nome de Jesus, que a vida dessa pessoa, Pai, venha estar direcionada debaixo da Tua palavra, que ela venha se sentir, Pai, na necessidade de Te buscar cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento a vida dos meus amigos, a vida de cada cliente que se colocou à disposição do meu trabalho, cada pessoa, Senhor, que esteve disposta a estender a mão para me ajudar esse ano com o meu trabalho. Eu Te agradeço por até aqui o Senhor ter me ajudado, por até aqui o Senhor ter me sustentado. Que nesse dia 31 de janeiro
dia 30 de janeiro de 2024 seja um dia, Senhor, de renovo para muitas pessoas. E que essas pessoas decidam hoje, Pai, em nome de Jesus, renovar, Pai, uma aliança contigo e entrar o ano de 2025 com uma nova aliança. E se esse vídeo chegar a outros níveis, avançar para muitos e muitos anos, que esse dia que a pessoa estiver ouvindo ou assistindo esse vídeo seja um dia de libertação, um dia de salvação, um dia de decisão na qual essa pessoa está decidindo neste momento romper barreiras, romper, Pai, obstáculos para transfigurar no nível espiritual, para transpassar, Pai, oh Deus, eu creio, Pai, que o Senhor está alcançando neste momento almas. O Senhor está alcançando neste momento almas sedentas, Pai. O Senhor está neste momento curando. Quantos corações estão sendo quebrantados, Pai, neste momento. Quantas pessoas estão neste momento rasgando as vestes espirituais e falando: Deus, eu me coloco à disposição da Tua obra para fazer aquilo na qual o Senhor tem colocado no meu coração. Neste momento o Senhor está colocando por terra toda barreira, todo obstáculo, e assim eu creio que o Senhor vai fazer muito mais ainda, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço pela oportunidade de ser instrumento na vida de pessoas, de ser instrumento, Pai, ferramenta de trabalho para a Tua obra e o Teu Evangelho. Eu me coloco à disposição e te digo: Senhor, eis-me aqui. Tira da minha vida, Senhor, toda barreira, todo impedimento, todo medo, todo laço, toda falta de atitude e discernimento. Que o Senhor tire da minha vida e que o Teu Espírito Santo venha me direcionar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Que eu venha aprender mais de Ti, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer na minha vida, hoje e sempre, Pai. Eu declaro salvação de almas, eu declaro libertação, eu declaro restauração de vidas, de casamentos, de famílias, Pai. Eu declaro união, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos prepara para isso, para a família, para unirmos, para declarar a salvação. Aleluia, Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha me direcionar nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim eu oro e eu entrego cada vida, Pai, nas Tuas mãos. Aleluia. Meus irmãos, é mistério. Fazer o ID do Senhor é mistério. Como eu disse no começo do vídeo, Hebreus capítulo 12 vai nos dizer, né? Esforça-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Quantas vezes nós falamos: nossa, a gente tá orando, eu tenho orado tanto, mas Deus não tem me ouvido. Quantas vezes você tem orado e tem sentido que o céu está de bronze? Quantas vezes você tem orado e tem falado para o Senhor: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala comigo? Por quê? E você só tem questionado. Mas muitas das vezes Deus, ele tem falado sim com você. Deus tem usado pessoas para te alertar os caminhos que você não deve pisar, as coisas que você não deve fazer. E mesmo assim você tem ido contra a vontade de Deus. Por quê? Porque você quer ir no seu próprio entendimento. A Bíblia vai nos dizer que a gente sempre está indo debaixo do nosso entendimento. Quando a gente fala a respeito da graça, a graça ela significa favor, bênção e bondade. Nós temos a graça de Deus, a graça é o favor imerecido. Quando Deus ele enviou seu único filho para morrer por nós na cruz pelos nossos pecados, ali nós fomos agraciados por Deus. Por quê? Porque nós não merecemos e mesmo assim ele fez. Quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ali, quando Jesus veio para a humanidade, ele se fez humano. Ele se fez humano, ele teve escolhas de ser um pecador.
mas ele se fez santo. Por quê que Jesus, por que Deus ele enviou seu filho para ser humano? Para provar que na carne nós temos escolhas. Jesus, ele foi santo, ele nasceu de uma santidade, mas ele se fez humano. Ele não nasceu do pecado, ele nasceu numa santidade. Ele nasceu através de uma mulher virgem, de uma santidade. Mas ele se fez carne, ele se fez humano. E a humanidade, ela vem de uma natureza pecaminosa. A humanidade, ela nasceu através do pecado, né? Quando Deus criou o homem, ele criou a imagem e semelhança. Ele criou através da imagem e semelhança dele, ou seja, Adão, ele era santo. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os criou para ser santos. Mas ele deixou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando o diabo ele pecou contra Deus, ele queria ser Deus. Por isso ele foi expulso do reino. A gente sabe que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E desde o primeiro pecado, que foi quando Eva comeu do fruto proibido, desde o momento que Eva escolheu desobedecer a uma ordem de Deus, meu Deus, que forte. Desde aquele momento que o Senhor colocou, meu Pai, aleluia, Jesus. Desde aquele momento que o Senhor colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele deixou ali a escolha: me obedecer ou me desobedecer. Se você me obedecer, você terá a vida eterna. E se você me desobedecer, você colherá consequências das suas más escolhas. E foi o que aconteceu. Por que Eva pecou? Por que Eva desobedeceu? Porque ela não ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz da serpente usada pelo diabo. E por que muitas vezes você tem feito a sua própria vontade? Porque você não ouve a voz de Deus. Você ouve as vozes externas, você ouve as vozes das serpentes. A palavra de Deus, ela tá ali a todo momento, te instruindo: não vai por ali, não vai por esse caminho, não faça dessa forma. O Senhor, ele tá te instruindo na palavra, e você prefere pegar opiniões de pessoas para poder tomar escolhas e decisões. E constantemente você se prende nesse ciclo. Olha como é engraçado, gente. Desde que eu me lembro, eu comecei a minha vida adulta, né, digamos assim, com 12 anos de idade. Eu era uma adolescente, uma pessoa inocente. Mas eu já era tão influenciada pelas amizades que me rodeavam que eu acabei me desviando dos conselhos da minha mãe. A minha irmã também começou a adolescência, começou a vida adulta dela nova, se casou cedo. E pra mim ela sempre foi um exemplo. Só que a minha mãe sempre falava pra mim: eu queria que você tivesse uma vida diferente da sua irmã. Mas se esse foi o caminho que você escolheu seguir, amém. Essa sempre foi a fala da minha mãe. Esse foi o caminho que você escolheu. Você terá as consequências.
E ali eu comecei a me relacionar com uma pessoa com 13 para 14 anos de idade. Não conhecia Jesus ainda, era uma adolescente. Comecei a namorar, comecei a trabalhar com 16. Com 17 anos eu resolvi morar sozinha. Resolvi sair da casa da minha mãe. E aí a minha mãe falou assim: você tem certeza disso? Se é isso que você quer, amém. Minha mãe ia pra igreja e eu ficava em casa bagunçando com o namorado. E quando ela chegava, eu ficava com aquela cara de tacho, né? O namorado ia embora e eu ficava lá. Chegou um dia que eu queria a minha liberdade. Então, eu tomei a decisão: mãe, eu vou morar sozinha. E fui. E aí, na época, eu achei um quarto, um cômodo só. E fui morar sozinha nesse cômodo. E o meu namorado foi comigo. Só que ele não morava comigo, ele só ia para dormir comigo. Ele morava com a mãe e vivia comigo. Me ajudava a pagar o aluguel. E eu trabalhava, estudava. E quando eu terminei meus estudos, eu ganhei uma faculdade de administração. E na época ele achou muito ruim, porque ele achava que a pessoa que tinha me dado essa faculdade do trabalho na qual eu estava, ele achou que a pessoa tinha um caso comigo, mas não era isso. Deus só queria me abençoar e eu me sentia abençoada e ali amém. Eu não conhecia o evangelho ainda. Depois de um certo tempo morando sozinha, uma pessoa, uma senhora, uma jovem senhora, né? Eu falo que é uma jovem senhora. Eu digo que ela é minha mãe na fé. Se ela estiver assistindo, mãe, te amo. Coraçãozinho pra você. Ela todos os dias me via varrendo a calçada e passava e falava: oi, boa tarde, Jesus te ama. Oi, boa tarde, Jesus te ama. E me dava a paz do Senhor sem nem saber se eu era crente. Ela só falava: Jesus te ama, eu amém. E ali, um certo dia, ela parou para conversar comigo e me convidou para ir pro culto. Eu falei: um dia eu vou. Deus abençoe. E aí, um certo dia, eu passava de frente para uma igreja e eu falava: eu nunca vou pisar nessa igreja, só tem gente doida. Só tem gente doida nessa igreja. E o pastor gritava muito. O pastor era uma igreja pentecostal, né? Da Deus é Amor. E quem conhece a Deus é Amor sabe que a Deus é Amor é uma igreja do reteté, uma igreja pentecostal mesmo, daquela de gritar, de pular, né? Do sapatinho de fogo. E aí eu falava: eu nunca vou pisar nessa igreja, eu nunca vou nessa igreja, só tem gente doida, pra que esse exagero e tal. Aí teve um dia que a minha sogra me convidou pra fazer uma visita numa igreja. E eu: legal, sogra, vamos. E eu fui. Foi eu, meu namorado, a minha sogra, a minha cunhada e o marido dela. E aí eu cheguei, a gente foi andando. E aonde que era a igreja? Era a igreja que eu falava que nunca pisaria. E fui fazer uma visita nessa igreja. Ali foi bênção, legal, amei a palavra, foi. Só que eu gostei daquele lugar e eu quis voltar outras vezes. Mas eu não queria ir sozinha. Então, eu comecei a ter mais curiosidade sobre o evangelho e comecei a meditar em casa. E um certo dia, meu marido saiu para trabalhar, eu saí para fazer bagunça, porque eu não era cristã, né? Eu vivia, eu não tinha um relacionamento muito bom com meu marido, a gente brigava muito. Marido que eu falo amigado, tá? Na época eu não era casada no papel, eu era amigada. E a gente brigava muito, ele não me ajudava, o dinheiro dele era dele, o meu dinheiro era meu, e eu pedia dinheiro emprestado, tinha que devolver e tal. E aí eu acabei me afundando numa conta desnecessária, eu precisava de um dinheiro
para poder pagar. E eu não sabia o que fazer. E aí uma pessoa me ofereceu um valor né, acho que foi uns 3, 4 mil reais na época, em troca de eu passar uma noite com essa pessoa. E eu cogitei em aceitar. Olha o peso disso, e eu cogitei em aceitar isso. E então nesse dia eu me arrumei, me emperiquetei toda, passei um batom vermelho, coloquei um vestido, um decote, o marido trabalhando. E mandei mensagem, nada da pessoa responder. Era 7 horas da noite. E aí, em um momento, eu ouço a voz da irmãzinha que me dava a paz do Senhor todos os dias. E ela ficou parada no portão uns 15 minutos. E a voz dela ecoava na minha cabeça e o meu coração apertava. E no meu coração eu sentia uma vontade de pedir para ela me levar com ela aquele dia. Porque eu sentia que algo estava prestes a acontecer. Eu estava prestes a me perder. E eu fiquei lutando contra essa vontade dentro de mim por uns 15 minutos. Por uns 15 minutos. Essa irmã ficou uns 15 minutos no portão. Quando ela deu tchau, a paz do Senhor, eu tô atrasada pro culto, eu levantei e saí correndo pro portão e falei assim: irmã, me espera que eu quero ir com a senhora para o culto. Gente, eu tomei uma coragem que perante Deus não fui eu, foi o Espírito Santo que fez eu tomar essa coragem. Do jeito que eu tava, eu fui. Eu só falei pra ela: a senhora me espera. Só colocar uma roupa mais decente. Ela: não, filha, vamos assim mesmo que a gente já tá atrasada. Eu falei: tá bom, então só vou pegar um casaco e fechar a casa. Peguei um casaco pra cobrir a nudez, né? E fui desse jeito. Fui pro culto com ela. Ela era da onde? Da Deus é Amor. A igreja que eu falava que nunca ia pisar. Só que nesse dia ela não ia para aquela igreja. Ela foi fazer campanha num outro ministério no bairro que a gente... um pouquinho distante do que a gente morava. E ali eu fui com ela. Chegamos no culto, a palavra foi bênção. No final do culto, a irmã fez o apelo, né? Quem quer aceitar Jesus como único... E ali eu senti no meu coração de aceitá-lo como único e suficiente salvador da minha vida. E eu fui e aceitei. Quando a irmã fez o apelo pela minha vida e orou por mim, ela falou assim: você não queria ter vindo, mas o Espírito Santo te trouxe. Sabe por que ele te trouxe? Porque Deus, ele tem uma obra maravilhosa para fazer através da sua vida. Hoje Deus, ele está fechando uma sepultura. Hoje Deus, ele está te livrando da vida da prostituição. O diabo tinha um laço para a tua vida de que se você tivesse ido para tal lugar, você ia ficar presa na prostituição e você ia ser ferramenta de Satanás. E ali eu comecei a chorar, assustada, porque nenhuma das duas sabia o que eu estava prestes a fazer. E ali eu senti que foi Deus me chamando. Ali eu senti que Deus, ele revelou a minha vida. Ali eu senti que Deus tinha um chamado para mim. E a partir daquele momento, eu comecei a congregar aquele ministério. E comecei a jejuar, a orar, a meditar na palavra, a conhecer mais. E através daquele ministério, eu comecei a ter mais sede de Deus. Aquele ministério me ajudou muito, a conhecer mais a palavra. Porque naquele ministério a doutrina é rígida? Sim. Mas se não tivesse sido aquela doutrina, eu não tinha sido libertada. Eu não tinha sido liberta da fornicação, eu não tinha sido liberta da prostituição, eu não tinha sido liberta da hipocrisia, né? Muitas vezes a gente é preso, né? A palavra de Deus vai nos dizer que o povo perece por falta de conhecimento, né? E
Deixa eu ver onde está escrito. E aí, naquele momento, Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. O livro de Oséias. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quando a gente rejeita o que isso aqui nos ensina, que a palavra nos ensina, nós estamos sendo rejeitados por Deus. Porque Deus, ele nos deixou isso aqui como instrução de como alcançarmos a salvação depois de tudo que aconteceu. Quando muitas pessoas falam a respeito do livre-arbítrio, a respeito das escolhas. Só que assim, ou você vive a vontade de Deus, ou você vive o livre-arbítrio. Você não pode viver uma coisa e viver outra. Ah, mas Deus deixou o livre-arbítrio. Com certeza, o livre-arbítrio é isso. Ou você me escolhe, ou você escolhe suas próprias vontades. Sabendo que as suas próprias vontades vai levar você para a perdição. Sabendo que as suas próprias vontades vai levar você para o inferno. Por quê? Porque o diabo, ele não obedeceu a Deus, ele viveu as próprias vontades dele. Ele queria a glória de Deus para ele, ele queria ser o dono de tudo. Ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele não aceitava ser instruído por Deus. E justamente por ele fazer as coisas do jeito dele, ele foi castigado. E os demais anjos que fizeram da mesma forma, foram juntos com ele. E o nosso caminho é esse. Quando a gente faz as nossas próprias vontades, nós estamos colhendo consequências das nossas escolhas. Quando você vai pelo seu caminho, pela sua vontade, sem saber se aquela escolha que você fez é direção de Deus, você assume consequências que são suas. E não adianta você falar, ai, Deus permitiu. Ai, Deus fez. Ah, não, Deus não tem culpa de você ter escolhido errado. Existe a vontade permissiva, a vontade soberana. E a vontade soberana de Deus é vontade permissiva, vontade soberana. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A vontade soberana, ela vai nos falar sobre a vontade que Deus faz com que tudo que ele decreta aconteça. Essa é a vontade soberana dele. Deus, ele decretou que aconteceria a salvação. Então todos serão salvos pela graça. Mas a vontade soberana decretiva é aquela pela qual ele faz com que tudo que decreta aconteça. Deus é soberano e a sua vontade nunca pode ser frustrada. Podemos ter certeza de que nada acontece sem que ele esteja no controle. Essa vontade decretiva é oculta para nós. Só sabemos dela quando os acontecimentos se desenrolam. Um exemplo dessa vontade é a história de Jó. Foi da vontade de Deus permitir que Satanás tocasse na vida de Jó. Jó não soube que aquilo que aconteceu com ele mesmo
após Deus ter restaurado tudo em dobro. Se Deus não tivesse permitido, Satanás não poderia ter feito nada contra Jó. Então, quando a gente fala sobre a vontade soberana de Deus, é isso. Deus, ele tem o poder de interferir na nossa vida. Ele tem poder de parar o universo. Ele tem poder de mover céus e terras para fazer com que a vontade dele se cumpra. Mas, pelo fato de ele darmos a nós o poder da escolha, o livre-arbítrio no caso, ele faz através da soberania dele que o poder dele se cumpra. Como, Aline? Vamos lembrar da história de Jonas? Quando Deus ele mandou que Jonas fosse pregar em Nínive. E Jonas desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? Pelo fato de Jonas ter desobedecido a Deus, ele entrou num barco sentido contrário, houve uma tempestade e Jonas entendeu que aquilo só estava acontecendo pela desobediência dele. Ou seja, quantos de nós que somos conhecedores da palavra de Deus estamos colhendo frutos da nossa desobediência à palavra? E como diz em Oséias, o meu povo padece por falta de conhecimento. Quantos de nós cristãos estamos colhendo frutos da nossa desobediência a isso? Quantos casamentos estão sendo destruídos porque não tem base bíblica, não tem base em Cristo? Quantas pessoas estão vivendo por viver? Muitas pessoas hoje vivem uma felicidade tão ilusória. Tem dinheiro, tem família, tem casa, tem carro, tem tudo, mas não tem paz de espírito. Por quê? Porque não se sentem cheios da presença de Deus. Certa vez eu li algo num livro do Augusto Cury, que dizia que o tamanho do vazio que a gente sente é exatamente do tamanho da presença de Deus. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos parte de Deus. Nós fomos criados conforme o jeito que ele quis. Então, quando ele criou Adão, ele criou um Adão para ser santo, não para ser pecador. Só que, assim como os anjos lá no céu e o diabo escolheram não obedecer, Adão fez da mesma forma. E o que aconteceu? O pecado. O pecado, ele nos afasta do centro da vontade de Deus. A Bíblia vai nos dizer que a mão do Senhor não está encolhida para nos resgatar, nem seus ouvidos agravados que não possam ouvir. Se eu não me engano. No livro de Isaías, capítulo 59, vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quantas vezes você tem falado: Deus, o Senhor não está falando comigo, Deus, o Senhor não me responde e tal. Deus, ele está falando com você a todo momento. É como eu disse no começo do vídeo. Deus, ele está falando com você a todo momento, mas por causa do pecado e das iniquidades, você não tem ouvido a voz de Deus. Eu vou contar uma história aqui para vocês a respeito de um homem muito temente, um homem muito fervoroso em oração, um homem muito espiritual. Ele acreditava muito em Deus. E um certo dia, houve uma enchente e uma cidade se encheu, inundou, houve uma inundação nessa cidade. E esse homem, ele se prendeu no topo de uma árvore. E todos estavam fugindo daquela cidade, todos estavam
pegando barcos, todos estavam se salvando. E o Joãozinho resolveu se prender numa árvore porque ele tinha tanta fé de que Deus ia salvar ele, e ele ficou ali preso. Um dia me contaram essa história, e essa história me despertou muito. E aí, a maré começou a subir, a cidade começou a inundar, e o Joãozinho lá no topo da árvore. Um certo momento, veio um barquinho cheio de gente, lotado, e parou ali perto da árvore. Vem, Joãozinho, sobe, você vai morrer afogado. E o Joãozinho, podem ir, aí não me cabe, Jesus vai me salvar. E aí, no outro momento, veio um barco mais vazio. Vem, Joãozinho, tem espaço para você, você vai morrer afogado. Podem ir, Deus vai me salvar. E mais uma vez, vem um helicóptero com bombeiros. Joãozinho, vem, você vai morrer afogado. E Joãozinho, podem ir que Jesus vai me salvar. Aconteceu que Joãozinho morreu afogado. E chegando no céu, Joãozinho foi questionar Deus. O Senhor disse que me salvaria, e o Senhor não fez nada para me salvar. E Deus falou: eu te enviei 3 ajudas e nenhuma delas você aceitou. E quantas vezes o Senhor tem enviado para você ajudas e você não tem aceitado? Quantas vezes você tem esperado Deus se materializar, virar um holograma, se transformar em humano na tua frente, para Deus falar com você? E Deus, Ele tá falando. Deus, Ele tá falando através de pessoas. Deus, Ele tá falando através de escolhas que você faz que dá errado. Agora eu vou contar meu testemunho. Depois que eu aceitei Jesus lá na Deus é Amor, fiquei mais 3 anos congregando. A pessoa que só dormia comigo passou a morar comigo. E ali, um certo dia, eu senti no meu coração de falar assim: Senhor, eu quero tanto me batizar. Eu quero tanto fazer a tua obra. Eu quero tanto, eu tenho tanta sede de te conhecer mais, mas eu sinto que tem alguma coisa errada. Eu aprendi que fornicação é pecado, e eu vivia em fornicação. Eu morava só com a pessoa, eu não era casada. E ali eu precisava me casar para poder descer as águas. Eu não podia me casar em fornicação. Eu não podia me casar no pecado. E justamente por isso o Senhor colocou no meu coração de orar pelo meu casamento, orar pela minha vida. E ali eu comecei a orar e falei: Deus, eu quero viver a tua vontade. Qual é a tua vontade? A tua vontade para minha vida é viver debaixo da palavra, viver debaixo da sua direção. Amém. E comecei a estudar isso aqui. O que a Bíblia me falava a respeito da fornicação? Fornicação é pecado. Fornicação me afasta do centro da vontade de Deus. Tudo que é pecado me afasta da vontade de Deus. E se eu não buscasse a santidade, eu não me aproximaria de Deus. Então eu comecei a orar pedindo para Deus me dar coragem de tomar uma decisão. Sentei com a pessoa e falei: olha, eu quero me batizar, mas eu não posso me batizar se eu não for casada. Eu quero me casar com você. E aí a pessoa simplesmente falou: pra que a gente vai casar? A gente já tá 8 anos juntos, a gente já mora junto, casar pra quê? E ali eu entendi naquele momento que não era aquilo que Deus queria pra minha vida. Naquele momento o Senhor colocou no meu coração: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma família preparada para você. A minha vontade é boa, perfeita e agradável para a sua vida. E eu tenho algo melhor para fazer através da sua vida, desde que você me obedeça. E ali eu escolhi obedecer à voz de Deus. Eu terminei aquele relacionamento, desci as águas e comecei a viver debaixo da direção da palavra, viver debaixo do evangelho.
Só que o Senhor, ele tem as formas dele de trabalhar. A gente não entende. A gente não sabe como Deus trabalha, mas Deus trabalha. E eu só queria obedecer e obedecer e obedecer. E um certo dia, eu tive um reencontro com essa pessoa depois de batizada. E acabei caindo no pecado de novo. O pecado da carne. Por quê, meus irmãos? A carne é fraca. Quantas vezes você tem se prendido nos desejos da sua carne? E quantas vezes você tem fugido de aceitar que você é fraco? Naquele momento eu caí, me senti arrependida, porque eu sabia que estava errada. Fui, contei pro meu pastor me colocou de banco. Peguei 1 ano de disciplina. E aconteceram outras situações. E essa disciplina me fez refletir muito. Passou 2018, eu me separei em 2017. Me batizei, me separei em julho de 2017, me batizei em setembro de 2017. E passou 2018, 2019, quando foi 2020. Nesse período de 2018, 2019, eu não fiquei firme. Eu cheguei a cair, cheguei a me afastar do evangelho, cheguei a voltar pro mundo, cheguei a voltar a beber, a fazer bagunça, a namorar várias pessoas, a desfrutar dos prazeres da carne, né? Mas o Senhor, quando Ele tem chamado, Ele não desiste de nós. E nesses processos todos, eu acabei voltando. Em 2020 eu tava lá firme e forte, fui líder de jovens. E conheci uma pessoa. Certo dia, um jovem me chamou no Facebook, me fez um convite. E me convidou pra conversar, simplesmente assim, do nada. E eu, nossa, tá bom, só conversar, não pega nada. Aí a gente começou a conversar. E ali eu resolvi fazer um secreto com Deus. E eu conversava com esse rapaz, ele é cristão também. E ele falou assim pra mim: você aceita orar comigo pra ver se é da vontade de Deus da gente se conhecer melhor? Aquilo ali me encantou. Falei, meu Deus, que coisa linda. Olha, eu vou começar debaixo de oração. E comecei, e fechei a minha boca, não contei pra ninguém. Era só eu, ele e Deus. E todos os dias, à meia-noite, a gente orava. Fizemos 21 dias de propósito de oração. A gente não podia se ver pessoalmente dentro desses 21 dias, mas a gente teve oportunidades, mas a gente não quebrou. No dia do nosso encontro, ele falou assim: olha, eu não vou poder te ver. Aconteceu um imprevisto e eu estou sem dinheiro para te encontrar. Vamos marcar para a próxima semana? E eu falei ali no meu coração: tá bom, vamos. Só que eu fui para minha casa, saí do trabalho, fui para minha casa e comecei a pensar: meu Deus, isso é obra do diabo, só pode. Isso é o diabo trabalhando contra a minha vida. Não, o Senhor Deus preparou tudo, eu tenho orado 21 dias e aconteceu dessa forma, não. E aí uma cliente me chamou para fazer um pagamento de um pacote. E eu mandei mensagem para ele: olha, vamos nos ver hoje sim. Eu vou te buscar. E mas eu não tenho dinheiro, a gente não vai poder comer nada. Não tem problema, eu pago. Olha o que eu fiz. Deus, ele naquele momento, ele queria que eu fizesse o quê? Esperasse. Em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E naquele momento eu tomei a frente
do homem. Eu tomei a frente de Deus, porque Deus falou, espera. E eu falei, não, não é possível, não é Deus. Isso é o diabo atrapalhando os planos de Deus. E era Deus falando para eu esperar. Mas eu não esperei. Eu só agi. E quantas vezes Deus tem falado para você, espera. Espera no Senhor, descansa. Qual seria o problema de esperar mais uma semana? Mas amém. Eu fui, nos conhecemos, ele veio para minha casa, passou o fim de semana comigo, acabamos caindo em fornicação. Já começamos errado. E ali eu me senti muito mal, e falei, não devia ter feito dessa forma. Começamos errado. E o que o Senhor tinha falado para mim? Espera. E ali ele falou, eu quero constituir uma família com você. Eu quero me casar com você. Eu sinto que é você a mulher para minha vida. E eu me prendi naquilo. E entrou pandemia, ele acabou indo morar comigo. E eu tentei marcar meu casamento umas 6 vezes. Não deu certo. E o que o Senhor estava falando? Espera. E eu não soube esperar. Até que um dia, de tanto eu insistir, Deus permitiu eu me casar. E eu me casei. E depois do nosso casamento, a gente começou a ter muitos problemas financeiros. E esses problemas financeiros atingiu a minha vida emocional. E a minha vida emocional afetava a vida emocional dele. E eu só queria fazer dinheiro, eu só queria... Meus irmãos, vou resumir. Eu inverti o meu papel. Eu fui o provedor e ele foi o esposo sábio. Eu tomei a frente dele. Eu tirei dele o poder e a autoridade que ele devia ter sobre a minha vida. E muitas das vezes os problemas que a gente tinha dentro de casa, eu colocava para fora do casamento. Eu levava esses problemas para as minhas amizades, para minha família, para os meus parentes, no caso, né, minha irmã. Eu sempre conversei muito com a minha irmã. Eu sempre conversei muito mais com a minha irmã do que com a minha própria mãe. Um erro. Porque a gente tem que honrar pai e mãe. E eu sempre dei a honra de mãe para minha irmã. A minha irmã não precisava ter sido minha mãe. Quando a gente entende o que é ser filha, a gente começa a compreender os nossos erros. E ali, meus irmãos, o Senhor me permitiu viver muitas coisas dentro desse casamento. Nos permitiu viver, né? Não foi um casamento fácil. Vivemos 4 anos juntos. No final do ano passado aconteceu uma situação no qual divorciamos. E ele estava sem trabalhar, com a cabeça a mil. E por conta dessa situação, ele não conseguia se concentrar em trabalho, estava muito mal. E eu não conseguia ver dessa forma. Eu só conseguia ver ele como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não queria trabalhar. Isso porque eu ouvia o que as pessoas falavam. Ai, seu marido é preguiçoso, seu marido não quer nada com a vida, seu marido quer viver as suas veias, seu marido quer viver as suas custas, para com isso, você não merece, e pá. A questão de ouvir a voz dos outros. E ali eu não lutei pelo meu casamento. Ali eu não orei, ali eu não pedi direção de Deus. Eu preferi ouvir a voz da serpente do que ouvir o que Deus tinha falado para mim. E a Bíblia, ela vai falar a respeito do divórcio. E mesmo eu sabendo que eu estava errada, eu resolvi tomar essa decisão. E me divorciei. Antes de sair meu papel do divórcio, a gente já tinha sido separado, a gente já estava separado de corpos, mas o papel ainda estava regido. Eu acabei me relacionando com uma outra pessoa, me apaixonei. E ali
aconteceu o pecado de novo. Eu comecei a me machucar, comecei a ter angústias constantes, comecei a me culpar e toda vez que eu fazia errado eu me sentia imerecedora de ser chamada cristã, de ser chamada filha de Deus. E aquilo ali me levava para o fundo do poço todas as vezes que eu pecava. Enfim. Se passaram 11 meses. E esses 11 meses a minha vida financeira mudou, eu melhorei, eu cresci, eu conquistei coisas novas. A minha saúde melhorou, eu consegui emagrecer, a minha saúde psicológica melhorou. Mas eu sempre fugindo da palavra. Eu sempre, em algum momento, estava vivendo debaixo da hipocrisia. Pregava e não vivia. Eu tinha um vício chamado dependência emocional. Eu não sabia ficar sozinha. A todo momento eu estava querendo ter alguém. Eu não sabia viver sozinha. Até que um dia, num desses casinhos, né, que eu achava que não era pecado, eu encontrei uma pessoa, acabei ficando com essa pessoa. Gente, crente não fica, para com isso. Em nome de Jesus, vive debaixo da palavra. Se um relacionamento não tem base bíblica para constituição de família, você já está no pecado. Se você está conhecendo uma pessoa e não quer constituir uma família com ela, você já está debaixo do pecado. Amém? Se você está com uma pessoa e quer constituir uma família, se o namoro não tem propósito de casamento, você já está pecando. Mas se você tem propósito de casar e constituir família e obedecer à voz de Deus, o Senhor ele vai te abençoar. Caso contrário, que a misericórdia do Senhor te alcance, porque o salário do pecado é a morte. E aí um dia eu fiquei com uma pessoa e a pessoa falou assim pra mim: Aline, você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus, você vai entender o que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Enquanto você não entender isso, você vai continuar chorando, sofrendo e presa no pecado, porque o pecado ele só te aproxima mais ainda do pecado. E quanto mais santo você tenta ser com o pecado, mais pecadora você é. Vai ter um encontro com Deus. E aí eu saí da casa dessa pessoa 1h40 da manhã. Fui direto pro monte. Podre. Suja do pecado. E a pessoa tinha falado pra mim, seu semblante mudou. E ali eu chorei. Sabe por quê? Porque eu percebi que naquele momento o Espírito Santo já tinha saído da minha vida. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Ele não habita em templo sujo. Ele não habita onde tem pecado. Sem santidade ninguém verá a Deus. Meus irmãos, eu tenho medo de um dia chegar no céu e falar com o Senhor e o Senhor falar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu tenho medo de não ser reconhecida por Deus. A minha alma tem medo de hoje perder a presença que eu sinto. Hoje meu maior medo é sentir o vazio de novo. Deus, ele me permitiu ir para o fundo do poço, no fundo do poço do calabouço, do fundo do poço ainda. Deus me permitiu chegar no mais profundo abismo, para eu entender que eu só preciso e dependo dele. E quando eu saí dali, eu fui para o monte, rasguei o meu coração e eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. E ali, Satanás soprou no meu ouvido: tá vendo? Você não é capaz de viver longe do pecado. Pula daí.
E ali me veio os pensamentos suicidas de novo, me veio vontade de me machucar, de me cortar, porque eu tive depressão por 4 anos. Eu fui depressiva, tive síndrome do pânico, tive cortes, tive 4 tentativas de suicídio, a última foi esse ano. E toda vez que eu pecava, eu me sentia culpada pelo pecado. E aí o diabo soprou isso no meu coração e eu falei: não, Satanás, porque eu sei quem eu sou em Cristo. E eu sei que em Deus eu sou uma nova criatura. Em Deus eu sou mais que vencedora. Eu não vou permitir que você sopre essas mentiras na minha vida. Eu não vou permitir. E repreendi aqueles pensamentos. E naquele momento Deus ele falou grandemente no meu coração. Ele me falou que eu sou amada, que todos os meus pecados já tinham sido perdoados, que tudo que eu tinha feito já tinha sido lançado no mar do esquecimento. E ali eu abri mão daquela culpa e chorei e rasguei o meu coração e falei: Senhor, eu sei quem eu sou e eu não vou deixar que o diabo roube a minha identidade. Eu sei que o Senhor já me perdoou. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor me dê uma direção, que o Senhor me guarde, que o Senhor me cure, que o Senhor me limpe de todo pecado, de tudo que me afasta do centro da tua vontade. Me dá uma direção, me dá uma saída. Eu já entendi que eu não sei ficar sozinha, eu não consigo ficar sozinha. Eu sou uma pessoa dependente emocional, eu não consigo, Pai. Só que eu não quero viver longe do centro da tua vontade. Senhor, coloca alguém na minha vida que seja permissão sua. Coloca alguém segundo o teu coração na minha vida. Se for para restaurar o meu casamento, restaura. Se for para colocar uma outra pessoa, que coloque, mas que me livre do pecado. Me faça viver debaixo do centro da tua vontade. E ali naquele momento o Senhor foi colocando paz. Foi colocando paz no meu coração. E aí meu pastor me ligou. A gente estava em campanha na madrugada. E ele falou assim pra mim: onde você tá? Eu falei: eu tô no monte. Era 3 horas da manhã. E eu contei o que tinha acontecido naquela noite. E ele falou: filha, o importante é que você já reconheceu o seu pecado. Você já sabe da sua fraqueza. Agora você precisa trabalhar em cima dela. E eu perguntei: pastor, o que eu faço para trabalhar em cima da minha fraqueza? E ele falou assim pra mim: jejum, oração e palavra. A palavra de Deus é a única coisa que vai te libertar do pecado. Eu amei, pastor. Obrigada. E fui para minha casa. Cheguei em casa 4 horas da manhã e fui dormir. Acordo 6 horas da manhã com mensagem do meu ex-marido. Na noite que eu fui pro monte pedir socorro para Deus, eu acordo 6 horas da manhã com uma mensagem do meu ex-marido. E aquela mensagem me deixou tão confusa, com tanto medo, que eu falei: não, meu Deus, não é possível. Depois de tudo que eu passei, isso acontecer. E aí o que eu fui fazer? Pedir conselhos para as pessoas. Fui ouvir a minha irmã, fui ouvir o meu pastor. E meu pastor falou: cai fora. Cai fora. Isso é laço. Ele tá te manipulando. Cai fora. E a minha irmã falou: cai fora, você sabe o que você passou. Você vai querer sofrer de novo? Meu, não cai nessa. E ali algo no meu coração falava fortemente para eu obedecer essas vozes. Só que outra voz, a do Espírito Santo, falava para eu orar mais. E aí eu respondi ele, bloqueei e falei: segue sua vida. Eu vou orar, porque se tiver que acontecer, vai acontecer de forma natural. De forma sobrenatural. E ali o Senhor colocou no meu coração para continuar orando e intercedendo por isso. 2 dias depois, um dia depois, na madrugada mesmo, eu resolvi chamá-lo. Desbloqueei, chamei ele e marquei um encontro
e nós nos encontramos. E nesse encontro, ele olhou para mim e falou: eu quero voltar com você. Só que antes de voltar para você, eu quero que você volte com Cristo. Meus irmãos, eu chorei tanto naquele momento, porque parecia que ele tinha ouvido toda a minha conversa com Deus. E ele falou assim: eu sinto que você tá perdida. Eu não queria te chamar, eu não queria te procurar. O orgulho não deixou. Mas Deus, ele tocou tanto no meu coração, eu sinto tanto sua falta. E ele falou: todas as vezes que você tinha relação com alguém ou algo do tipo, eu sentia que você não estava bem. E realmente, todas as vezes que eu caía no pecado, eu me culpava. E ele sabe por que eu sentia? Porque a gente ainda tem uma aliança. A palavra de Deus nos fala que nós ainda somos uma só carne. E aí ele veio na palavra. E aí eu me lembrei. Jejum, oração e palavra. E o que a palavra me fala a respeito do divórcio? Deus não se agrada do divórcio. Quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez para que juntos fossem uma só carne. E o divórcio, ele foi concedido, foi permitido por causa da dureza do coração do homem. Só que a própria Bíblia vai nos dizer que se você se divorciar, você não vai poder se casar de novo. Só se você for viúvo ou viúva. Se você for divorciado e se casar, você vai estar tornando a outra pessoa adúltera. E olha o peso dessa responsabilidade. Quantas pessoas hoje estão casando por falta de conhecimento da palavra? E o diabo, ele está destruindo propósitos, destruindo vidas por isso. E o meu dever hoje, como filha de Deus, é anunciar o evangelho, anunciar a salvação por meio da palavra. E ali, meus irmãos, naquele momento o Senhor falou fortemente comigo e eu fiquei com tanto medo por tudo que eu tinha passado. E eu falei para ele: eu vou orar. Eu vou orar porque sinceramente eu não quero voltar. Eu não quero, eu tô com medo depois de tudo que eu passei. E ele falou assim: eu sei por que você não quer voltar, seu coração tá dividido. Mas você tem que lembrar que tudo isso é fruto de um pecado. E tudo que nasce no pecado não é abençoado. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Todo sentimento que nasce no fruto de um pecado, ele não tem a bênção de Deus. Como que Deus, ele vai abençoar um casamento que não foi ele que permitiu? Que não foi ele que uniu? Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Ele vai colocar pessoas na tua vida, mas é você que vai escolher baseado nos princípios dele. E eu creio que o meu marido foi um propósito de Deus para minha vida. Hoje, nós estamos juntos para a glória de Deus. Graças à vida dele, o Senhor me resgatou. Eu estava distante de Deus. Hoje eu tenho mais intimidade. Hoje eu tenho mais autoridade com a palavra de Deus na minha própria vida. Hoje eu tenho autoridade para dizer não, para não aceitar ouvir mais qualquer coisa. Se o que as pessoas me falam não tem princípio bíblico, hoje eu não aceito, eu repreendo. Pessoas vão se afastar da sua vida quando você se colocar diante da palavra de Deus. Por quê? Porque você vai viver debaixo da obediência. Vão te chamar de fanático, vão te chamar de louco, vão te chamar de doente, mas a Bíblia fala que os loucos vieram para confundir os sábios. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, ele foi cuspido, mas ele foi santo. Nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Por quê? Porque Deus, ele já perdoou seus pecados quando ele enviou o filho dele na cruz do Calvário. Então hoje você tem que lutar para continuar sendo santo.
Você não é mais um pecador. Se você aceitou Jesus e você sabe que esse é a sua identidade, se você sabe que esse é o seu caminho, você já não é mais um pecador. Você é santo, lutando para não ser mais um pecador, lutando contra o pecado. Abre mão do teu pecado de estimação. Se você já desceu as águas batismais, vive da palavra agora. Se você ainda não desceu, busca, pede direção para Deus. A Bíblia vai nos dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a sua cruz? Tomar a sua cruz é você saber das responsabilidades. Saiba as suas responsabilidades no reino. Saiba que quando você escolher a Deus, quando você colocar Deus como prioridade, você vai ter consequências, mas consequências que não vão pesar na sua vida. Vai doer? Claro que vai doer. Vai doer porque você vai passar por cima do teu ego, você vai passar por cima da tua vontade. Você vai passar por cima do teu orgulho para poder fazer a vontade de Deus. Mas depois você vai começar a viver uma vida plena. Você vai viver a paz que excede todo entendimento, porque você vai ter a certeza que você está indo na direção certa. A libertação, ela é algo diário. Todos os dias você vai precisar renunciar. Todos os dias você vai precisar escolher obedecer o Evangelho. E todos os dias você vai ser frustrado. Todos os dias você vai ser decepcionado. Só que a escolha de permanecer na frustração e na decepção vai ser sua. Porque você já sabe quem você é. A escolha de aceitar as mentiras de Satanás para sua vida vai ser sua. Quando a gente sabe quem a gente é na boca de Deus, não importa quem a gente é na boca dos homens. Você vai deixar que o inimigo continue acusando a tua vida? Sabendo que você é salva, que você é filha, que você é liberta? Sabendo que você tem intimidade com Deus? Você vai deixar que te acusem, te chamem de mentirosa, de hipócrita, sabendo que você está vivendo debaixo da palavra? Ei, saiba de uma coisa, você não precisa provar nada para ninguém. Sabe qual é a nossa maior hipocrisia? É que a gente quer arrotar uma santidade que nem a gente vive. A palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Antes de falar com você, ela está falando comigo. Eu não preciso provar para você que eu sou santo. Se eu fosse santa, Deus já tinha me recolhido. Eu estou lutando para não ser um pecador. Eu estou lutando contra o pecado todos os dias. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se você quer viver debaixo do centro da vontade de Deus, saiba que você precisa abrir mão do orgulho, que você precisa perdoar, que você precisa amar. É impossível dizer que ama a Deus e não ama o próximo. Quando eu falei que eu voltei com meu marido, tanto se levantaram contra mim, julgaram ele. Nossa, mas ele fez tanta coisa por você e você aceita ele de volta? Sabe o que eu pensei? Eu fiz tanta coisa para Deus e Deus me chamou de volta. Pela graça de Deus, eu tive a bênção de ter o meu casamento restaurado. Mas Deus primeiro restaurou a vida do meu marido para depois restaurar a minha. E hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje vivemos um para o outro e ambos para a glória de Deus. Hoje eu sei o meu papel como esposa e eu não tiro mais a autoridade dele como marido. Às vezes me dá uma vontade assim de assumir algumas coisas, mas eu abaixo minha cabeça, respiro fundo e falo: Deus, me lembra que eu sou esposa. A mulher sábia, ela edifica. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. A mulher, ela serve para santificar o marido e o marido santificar a esposa. Quando meu marido faz algo que não condiz com os nossos princípios em relação à palavra, eu repreendo ele na palavra. E ele da mesma forma comigo. Hoje ele não é mais um homem orgulhoso. Hoje ele não é mais um homem prepotente de nariz em pé. Hoje ele é mais humilde. Hoje ele sabe ouvir mais.
Hoje Ele sabe me aconselhar mais. E Ele sabe me ouvir também. E eu também sei ouvi-lo. Hoje a gente conversa mais um com o outro. Eu, quando me sinto mal, eu não vou mais conversar com amizades, não vou mais expor o que está acontecendo na minha vida com outras pessoas, eu vou conversar com Ele. Porque quando eu estou honrando a Ele, eu estou honrando a Deus. Porque é um para o outro e ambos para a glória de Deus. Agora nós vamos reatar o nosso casamento, né, no papel, no caso. Eu creio que Deus vai preparar tudo. Não sei como vai acontecer, eu só creio que vai. Estamos previstos para casar dia 21 de janeiro. Eu ainda tenho um sonho de casar com vestido de noiva, uma cerimônia. Deus disse que realizaria esse sonho. Eu não sei como vai realizar, mas eu sei que vai. Em nome de Jesus. Até 21 de janeiro tem muita coisa para acontecer. Tem 23 dias para acontecer. Eu não fiz nada. Eu só estou confiante que o Senhor proverá todas as coisas. Eu sei que esse testemunho vai alcançar muitas vidas. E eu quero entregar a tua vida na mão de Deus e falar o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E ele fará sobressair sobre tua vida a justiça dele. Não liga para o que as pessoas falam. Deixa Deus ser o seu advogado. Deixa Deus ser o seu juiz. Para de julgar o pensamento do outro. Para de achar que você tem responsabilidade de salvar a vida do outro. Eu preciso porque preciso pregar o evangelho para essa pessoa. Eu preciso provar para ela. Eu preciso... Não, você não precisa nada. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Se você entregou alguém nas mãos de Deus, deixa na mão de Deus, não toma. O nosso maior erro é entregar as nossas amizades, nossa família, as pessoas que a gente ama na mão de Deus e tomar. A gente entrega o controle da nossa vida na mão de Deus e vai lá e toma. Deus, empresta aqui só para eu mudar uma configuração, toma de volta. Não é assim que funciona. Ou você entrega a tua vida de vez para a mão de Deus, ou você fica de vez à sua própria vontade e sofre as consequências. Hoje, tudo que eu tenho passado são consequências das escolhas que eu fiz lá atrás. Lá na parte de Hebreus 12, 14 ao 29, tenham cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce, causa danos e prejudica a muitos. Eu fui uma planta amarga na vida de muitos, por quê? Porque eu pequei consciente do meu pecado. Eu pecava, eu escolhia o pecado todas as vezes. E as pessoas falavam, para. Meu pastor falava, para, não vai por esse caminho. Minha irmã falava, não entra aí. Deus usava essas pessoas para falar, sai desse meio, não se mistura, sai da mesa dos escarnecedores, vive a palavra. E eu fui como planta amarga. Eu fiz essas pessoas intercederem pela minha vida. Eu fiz essas pessoas, eu entrei na vida dessas pessoas e fui um fardo. Quantas vezes você tem colocado fardos na tua mão desnecessário? Quantas vezes você tem colocado mão aonde não é para você colocar e tá dobrando cargas que não precisa? Quando a gente intercede pela vida de alguém, a gente toma o peso das escolhas daquela pessoa para nossa vida. Então toma muito cuidado quando você for interceder pela vida de alguém. Às vezes você está intercedendo pela vida de uma pessoa que está passando consequências de escolhas erradas. E você está tomando aquelas dores para a tua vida. E foi isso que aconteceu com a vida das pessoas que intercederam por mim. Elas intercederam por mim, aliviando uma carga minha e pesando uma carga para elas de forma desnecessária. Hoje eu entendo a área espiritual. Para eu interceder pela vida de uma pessoa, eu primeiro tenho que pedir autorização para Deus. Senhor, o Senhor me permite? Porque às vezes aquilo que a pessoa está passando é consequência de uma escolha dela. Não é um peso. Interceder pela vida de alguém é a gente interceder pela vida de um pastor que ora pelas ovelhas. É a gente interceder pela nossa liderança.
É a gente interceder pelo nosso marido. Não é você pegar qualquer pessoa que está sofrendo, eu vou interceder pela tua vida. Se você não estiver debaixo da graça de Deus, se você não estiver debaixo da direção de Deus, você não suporta. Você cai. Porque o fardo vai pesar. Se você não tiver alicerçado na rocha, a tua casa não tiver alicerçada na rocha, vai ser como a parábola da casa que foi construída na rocha e na areia. Ela vai destruir. Deus, ele está aprofundando raízes. Se você não tiver raiz, vai vir uma tempestade e você vai embora. Uma árvore com uma raiz fortificada, ela não é derrubada em qualquer vento. Coloca a tua raiz na palavra. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? Deixa Deus fazer em você para depois fazer através de você. Peço que vocês orem para que Deus prepare tudo no meu casamento em nome de Jesus. E que o próximo testemunho seja o que Deus vai fazer do meu casamento. Porque hoje eu colho os frutos da obediência. Hoje eu sinto a paz. Hoje eu vejo a mão de Deus em todas as áreas da minha vida, seja na financeira, seja na espiritual, seja na emocional. Hoje eu vejo o agir de Deus através da minha família, através da vida do meu marido, através das pessoas que me rodeiam. E eu vejo o quanto o que Deus fez na minha vida tem impactado pessoas. O quanto meu testemunho tem tocado almas. E eu creio que vai tocar a tua vida também. Amém? Deus abençoe sua vida. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Vamos orar para que Deus continue abençoando, que seja um ano de bênção, de grande colheita, um ano de livramentos, um ano que Deus vai revelar chamados. Lembra que você foi chamado para a glória de Deus. Você foi escolhido no ventre da sua mãe para a glória de Deus, não para a sua própria vontade. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero neste momento apresentar a vida daqueles que permaneceram até aqui, Senhor. Pai, toma nas tuas mãos a vida de cada um. Fala, visita, toca e intercede por nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda nosso deitar, nosso levantar. Em nome de Jesus, nos dê direção para viver debaixo do centro da tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas e nossas iniquidades, principalmente porque somos iníquos. Vivemos constantemente, Pai, errando. Vivemos constantemente vivendo debaixo da falta do discernimento. Em nome de Jesus, entregamos a nossa vida diante das tuas mãos e do teu altar. Vem fazer morada, Espírito Santo, e faça de nós uma nova criatura. Em nome de Jesus, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Amém? Deus abençoe tua vida. A paz do Senhor.